Se aposentar com 10 mil por mês de renda passiva pode estar mais perto do que você imagina. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual é o guia completo para você planejar a sua aposentadoria por conta própria, buscando ter uma renda passiva de 10 mil reais por mês com seus investimentos. 10 mil ou até mais, tá? E eu vou te provar porque investir bem pode antecipar e muito o prazo para a conquista da tua liberdade financeira. É real que muita gente trabalha duro a vida inteira e conta ainda com INSS, que não vai dar certo, tem cada vez menos gente nascendo, a expectativa de vida está cada vez mais alta, sem contar todos os desvios que acontecem ali. Por isso você tem que ter um plano por conta própria, e a verdade é que se você não tiver estratégia por trás desse plano, vai deixar o seu sonho de viver de renda mais distante. Então presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo, desde o quanto você precisa acumular, passando por como diferentes estratégias de investimentos mudam o resultado desse cálculo, desse plano, e também te mostrando o que você precisa fazer hoje para construir e buscar essa meta, beleza? Antes de a gente entrar nos números, antes de a gente entrar no plano prático, você precisa conhecer um conceito fundamental que muda o jogo quando a gente está falando em planejamento de aposentadoria, que é o conceito de liberdade financeira. O que é liberdade financeira? Liberdade financeira é quando você acumula um patrimônio investido e a rentabilidade desse patrimônio, ela, além de superar a inflação, gera um ganho que é maior do que o teu custo de vida. Ou seja, porra, eu tenho lá 10 milhões investidos, isso aí rende tipo 100 mil reais por mês. A inflação ela em cima de 10 milhões, se a gente for botar 0,5% ao mês, ela deixa tudo 50 mil mais caro. E essa diferença, 50 mil reais que eu posso usar para cobrir todos os meus gastos de vida, viajar bem, ter uma vida com muita liberdade. Isso é liberdade financeira, independência financeira, aposentadoria por conta própria e por aí vai. Nisso tem um conceito essencial que se chama juro real. O que é o juro real? É a taxa de juro que teu patrimônio rende descontado da inflação. A taxa de juro é chamada de juro nominal, a taxa de juro descontado da inflação é o juro real. Bom, tem uma fórmula bem simples de você calcular quanto você precisa acumular para gerar uma renda passiva de 10 mil por mês, que é basicamente fazer o seguinte: calcular qual renda passiva você quer, calcular uma taxa segura de retirada e aí dividir um pelo outro. Como assim, Ramiro? Vamos lá, presta atenção aqui, tá? Digamos que você queira ver de renda com 10 mil reais por mês, que ao longo de um ano dá 120 mil reais por ano. E digamos que você entenda que você consegue retirar 6% ao ano do seu patrimônio, que seria a rentabilidade dele excedente à inflação. Nesse caso aqui, o resultado é 2 milhões de reais, que é quanto você tem que acumular com essas premissas para ver com essa renda. Nos Estados Unidos é muito comum o pessoal falar da regra dos 4%. E tem gente até falando sobre isso no Brasil. A lógica da regra dos 4% é mais ou menos essa que eu te mostrei, só que nesse caso a gente está calculando uma taxa de retirada de 4%, 0,04%. Ou seja, com essa forma de calcular um pouco mais conservadora, você precisaria de 3 milhões para viver de renda. Ramiro, com qual taxa eu calculo? Bom, a de 4% é mais conservadora. A de 6%, uma que eu acredito ser bem possível no Brasil, mas na dúvida pode usar o meio termo, calcular 5%. Mas tu entendeu um ponto aqui, né? Quanto maior for essa taxa de retirada, menor vai ser o patrimônio que você vai acumular. Guarda bem isso, eu já vou voltar a esse contexto. Então, ok, entendi, precisa acumular de 2 a 3 milhões para ter uma renda passiva consistente de 10 mil por mês. Agora, vamos ver como chegar lá. E para isso eu quero passar sobre os 4 pilares da construção da sua aposentadoria, sendo que o primeiro pilar é o quanto você poupa e faz de aportes. Já viu aquela frase? Não é o quanto você ganha, é sim sobre o quanto você poupa. Ou eu discordo parcialmente dela, porque quanto mais você ganhar, mais fácil vai ser de você poupar mais. É que eu vejo que vários investidores erram, por quê? Porque eles focam muito em como investir, em qual é a ação do momento, quando eles ainda não estão poupando o suficiente. Investir bem é extremamente importante, inclusive é a chave para se aposentar muito antes, mas isso só faz sentido quando você já está poupando um bom valor por mês. O segundo pilar é o tempo a seu favor, e aqui não tem segredo. Quanto mais cedo você começa, maior vai ser o teu patrimônio. Por quê? Porque o tempo é o ponto exponencial da fórmula dos juros compostos, em que capital é igual a montante vezes 1 mais taxa de retorno elevado ao tempo. Na mesma premissa aqui de aportes de, por exemplo, R$ 2.500 por mês, e de um investidor que vai investir até os 60 anos, o cara começa a poupar aos 20, acumula muito mais patrimônio do que o cara que começa a poupar aos 30, que acumula muito mais patrimônio do que o cara que começa a poupar aos 40. Por quê? Porque quanto mais tempo, mais os juros vão trabalhar para ti. Que entra a importância da consistência e disciplina, e entra também a importância de você não ficar criando desculpa, porque muitas vezes eu leio os caras falando: ah, Ramiro, mas eu já tenho 50 anos e não comecei. Porra, começa agora, né?
Ninguém tem máquina do tempo para voltar no passado. Melhor começar agora aos 50 do que não começar, não conseguir depender do INSS, ter que ser obrigado a trabalhar até morrer, ou pior, contar com teus parentes para eles te sustentarem. Acho que ninguém quer passar por isso. Então vamos lá, começa o quanto antes. Terceiro pilar, que é o pilar da virada, que é investir bem o seu dinheiro. Nada adianta ter uma disciplina de poupar, fazer isso por bastante tempo, se você investe mal, se você pega e compra um monte de COI com a tua carteira, que são ativos muito ruins, que tem estudo da FGV provando que os COIs são muito ruins, provando quase nenhum COI tem uma taxa de retorno acima do CDI. Também não adianta nada se você não corre risco, se você só investe num Tesouro Selic, naquele CDB do seu banco que rende 100% do CDI, porque por mais que o CDI esteja alto hoje, ele só está alto porque a inflação está alta, e no passado, no longo prazo, uma carteira que rendesse 100% do CDI teria tido um retorno de apenas 3% ao ano acima da inflação. Então você tem que investir bem. Eu vou traçar aqui dois cenários diferentes para alguém que hoje esteja com, digamos, 250 mil reais por mês, queira viver de renda com uma renda de 10 mil reais por mês, projete fazer aportes de 2.500 reais por mês e quer investir por 20 anos em dois cenários. Primeiro cenário, a taxa de retorno real descontada da inflação de 3%. Por que 3%, Ramiro? Como eu te mostrei, esse aqui foi o retorno do CDI no longo prazo. E cenário 2, uma taxa de retorno real de 6% ao ano. Por que 6%, Ramiro? Porque uma carteira sofisticada teria rendido mais do que isso, 7,6%. Mas como não é trivial montar uma carteira assim, talvez você tivesse que pagar alguém para gerir o seu patrimônio. Esse é o trabalho que a gente faz aqui no Clube do Valor. Você reduziria um pouquinho o seu retorno, mas te daria uma taxa superior a 6%. Eu estou sendo aqui um pouquinho conservador em calcular 6%. Olha só a diferença, tá? Com a taxa de retorno de 3% ao ano, você tem que acumular 4 milhões para viver de renda com 10 mil. E antes que você pense, mas Ramiro, claro que não, com 4 milhões rendendo 14% ao ano, nossa, tem um retorno altíssimo. Cara, esquece, tá? Tem que tirar imposto de renda, tem que tirar custos e tem que tirar a inflação. No longo prazo, o CDI rendeu 3 ao ano acima da inflação, beleza? Se você retirar todo o retorno nominal do teu patrimônio, você vai dilapidar esse patrimônio rapidinho. Investindo assim, você demora 47 anos para chegar lá. Ao final de 20 anos vai ter cerca de 1.200.000 e vai poder ver com uma renda passiva de 3 mil por mês. Segundo cenário, investindo bem, você precisa dar metade do patrimônio. A diferença aqui é 2 milhões a menos que você tem que acumular. E mais, o seu dinheiro rende mais nessa jornada. Ou seja, você chega lá em 20 anos, 27 anos a menos do que no cenário investindo mal e acumula cerca de 700 mil a mais nesse prazo, conseguindo ver com uma renda passiva muito perto de 10 mil por mês. Olha como investir bem faz a diferença, tá? E você pode calcular tudo isso aqui com as suas próprias realidades, né, com seus próprios dados, se você acessar o nosso simulador aqui de renda passiva, que está disponível de forma gratuita aqui no link na descrição. Vou deixar aqui nesse link também, beleza? Bom, dito isso, na minha experiência aqui no Clube do Valor, tendo analisado centenas de carteiras, eu vejo como é impressionante como as pessoas perdem potencial de rentabilidade por investir mal e como isso atrasa a conquista de liberdade financeira dela. E aqui que eu discordo daquela ideia de que basta poupar e ter um prazo longo. Não, não serve, não basta isso. Para quem quer ter muita tranquilidade financeira, é importante investir bem. E investir bem não é buscar o pulo do gato, é ter uma estratégia sobre o que fazer com o seu dinheiro. Não precisa ser um gênio das finanças para investir bem, precisa ter um plano. Por isso, agora eu quero falar sobre um plano prático simplificado para você investir bem e chegar lá. Passo número 1 desse plano: saber onde você quer chegar, ter uma clareza absoluta de qual a renda passiva desejada no futuro para ver uma vida bem confortável. Para alguns pode ser 10 mil por mês, para outros pode ser bem mais do que isso. 20, 30, 50 mil, 100 mil. A gente tem clientes aqui no Clube do Valor que buscam diferentes níveis de renda passiva e ninguém tá certo ou errado. Não tem certo ou errado. Você tem que ter clareza. Tem que ter um plano financeiro escrevendo, isso aqui é quanto eu preciso ter de renda passiva. Além disso, nesse plano, você tem que considerar a sua realidade atual. Você tem que considerar quanto você já tem disponível para investir para esse plano, que aqui no nosso simulador é essa parte aqui de patrimônio atual, e quanto você consegue poupar, que a gente vai estar projetando aportes, beleza? Esse é o passo número 1. O passo número 2 é entender sobre estratégias de investimentos para preservar e multiplicar o teu patrimônio. E aí, para mim, investir não é pegar todo o seu dinheiro e deixar numa renda fixa pós-fixada, num CDB do banco, nem sair comprando um monte de ativos ruins indicados pelo seu assessor que ganha comissões, como o caso dessa carteira aqui. O cara nem sabia, mas ele não tinha liquidez na carteira dele, o que é algo muito comum. A gente vê carteiras aqui, como essa aqui, que tem quase 300 mil reais em COIs, um monte de fundo caro,
ativos ruins de renda fixa e por aí vai. Investir bem é sobre você montar uma carteira com diferentes classes de ativos. Como esse exemplo aqui, uma carteira com ações brasileiras, fundos imobiliários se você já quer renda, ações norte-americanas, renda fixa atrelada à inflação, pós-fixado, pré-fixado. Enfim, eu acredito que todo investidor tem que ter um alvo para sua carteira, um desenho de pizza como esse da tela, que é como ele deveria investir. Você tem que ter esse alvo. Ah, Ramiro, eu não tenho, ninguém nunca falou comigo sobre isso. Então vamos conversar sobre isso. A gente tem vagas aqui todas as semanas para conversas gratuitas com um especialista do clube, para ele entender melhor o teu perfil, entender onde é que você quer chegar, te ajudar a traçar um plano, eventualmente te dar algumas sugestões de próximos passos na tua carteira. É uma conversa que pode ser de 15, 20 minutos ou de 1 hora, vai agregar muito para ti, que talvez seja a diferença entre se aposentar daqui a 20 anos ou daqui a 7 ou 8. Pega o teu celular, aponta para o QR Code que está aqui na tela agora, ou ainda aperta aqui no primeiro link na descrição para agendar uma conversa com um especialista aqui do Clube do Valor. Eu não posso te garantir que a gente vai ligar para ti, que a gente vai te contatar, porque às vezes a gente recebe uma demanda muito grande, mas posso te garantir que a gente vai fazer o melhor para te ajudar a investir e posso te garantir que preencher isso aqui não demora nem 1 minuto. Vamos lá. Você está levando a sério investir bem teu dinheiro, você tem que fazer isso, beleza? O segundo passo é entender como investir com estratégia. E o terceiro é passar a ter estratégias também de seleção de ativos, seleção no micro mesmo. Aqui no clube, por exemplo, a gente tem estratégia para tudo, para seleção de ativos de renda fixa de crédito privado, olhando para diferentes indicadores para fazer isso. Estratégia para seleção de ações baratas e por aí vai. Esse aqui não é o tema desse vídeo, mas vou deixar aqui o link para uma playlist com algumas estratégias de investimento. Agora, o grande ponto é que construir esse plano e principalmente selecionar os investimentos pode parecer desafiador, mas com conhecimento certo ou com orientação certa você chega lá. O que a gente viu? Que para se aposentar com 10 mil por mês você precisa de algo entre 2 a 3 milhões de reais. Viu que poupar, ter um longo horizonte temporal e principalmente investir bem ajudam muito, são essenciais nessa jornada. Eu queria reforçar aqui que não existe milagre, existe estratégia e é a estratégia que encurta a tua jornada para a liberdade financeira. Se você quer a nossa ajuda para investir com estratégia, aperta aqui, caso contrário aqui a gente vai deixar outros links de vídeos. Era isso, um grande abraço e até mais.